Boa noite. Direito em Debate já está no ar. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a Lei de Acesso à Informação Pública. Veja quem são os nossos convidados. O Dr. Guilherme Pérez, ele que é subprocurador-geral da OAB aqui do Rio de Janeiro, e o desembargador Cláudio Delorto, ele que é coordenador de defesa de direitos e prerrogativas da Associação de Magistrados Brasileiros e presidente da MAERJ, que é a Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. Antes de começar o nosso debate, vamos saber a opinião do presidente da OAB Seção aqui do Rio de Janeiro, Dr. Wadi Damush, sobre o nosso tema. A presidente Dilma Rousseff vem de editar a Lei de Acesso à Informação Pública. A lei, por si só, é uma grande conquista da democracia brasileira. Nós sabemos a relação de opressão que existe entre o Estado e o cidadão comum. Isso é patente, não é, em qualquer sociedade, das mais desenvolvidas às menos desenvolvidas, e o cidadão muitas vezes se vê perdido, sem ter acesso a informações que são cruciais para as suas relações sociais e relações de construção da democracia. Agora, o Estado brasileiro já mostrou que não está preparado para o avanço da lei. É o clássico caso em que a lei está adiante das relações sociais, das relações políticas que a criaram. Nós temos que fazer com que a lei seja cumprida. Por exemplo, o Poder Judiciário já começa a discutir, né, e não só o Poder Judiciário, o Legislativo também, se os contra-cheques de magistrados e parlamentares devem ser exibidos, devem ser objeto de informação pública nos termos da lei. O nosso entendimento é de que sim, né, a lei não faz esse tipo de restrição. Mas, de qualquer maneira, os nossos debatedores saberão desenvolver com mais profundidade essas questões, como farão na noite de hoje. Bom, quero começar esse programa, depois de ouvirmos a fala do Dr. Wadi, sobre essa questão que parece um pouco até paradoxal, Dr. Guilherme. Qual o principal problema que o cidadão enfrenta nessa questão? Júnior, acho que você se refere, quando fala de paradoxo, à ideia de que todos sabem que o poder público deve ser transparente nas suas ações, os documentos, que, como o nome diz, documentos públicos devem estar à disposição do público, a quem interessar, e realmente a gente não teve a necessidade da edição dessa lei. Parece que é como tudo no Brasil, né? A cultura político-jurídica depende muito de que a lei seja detalhadamente específica sobre os assuntos, senão a impressão é de que não se precisa cumprir, né? Então, na verdade, essa lei, ela parece que vem para tentar fazer valer a promessa constitucional de acesso amplo às informações e de transparência, publicidade dos atos do poder público, o que já deveria ser óbvio, está na Constituição. Mas, realmente, só com uma lei dizendo exatamente o que se tem que fazer é que parece que nossas instâncias aí públicas realmente entendem esses predicados. Doutor Cláudio, tem a ver esse assunto que nós estamos discutindo com as disposições constitucionais, estão lá no artigo 5º, que garante ao cidadão, através de habeas data, acesso público às informações, enfim, o que está faltando para ter tornado essa parte efetiva e por que a gente está pensando numa nova lei cuidando de assuntos próximos? Exatamente, Júnior. Como disse o Guilherme, eu acho que a Constituição ela já determina e estabelece no artigo 5º o direito do cidadão de ter acesso às informações e também o artigo 37 da Constituição, quando diz que entre os princípios informadores da administração pública está o da transparência, de dar publicidade a todos os atos que forem praticados pela administração. Na verdade, nós temos no Brasil, já de longa data, a ideia de que os atos administrativos podem ser classificados em públicos e não públicos, ou secretos e ultrassecretos. E é uma legislação que vinha desde a época de regimes mais fortes, no sentido de resguardar segredos de Estado ou coisas desse tipo. E a legislação visa, exatamente, a meu ver, estabelecer critérios para uma reavaliação desse sigilo de informações. Então, me parece que é um avanço no sentido de dar publicidade e de permitir o acesso a informações que já estavam restritas
por classificações anteriores como secretas ou ultrasecretas. Então, Guilherme, qual o principal problema que o cidadão enfrenta nessa questão exatamente? É burocracia, né, Júnior? O cidadão que pretende, às vezes, simplesmente conseguir um documento, uma informação necessária para ingressar com uma ação judicial, por exemplo, ou para, enfim, para satisfazer o seu direito de ter acesso às informações que lhe dizem a respeito, às vezes encontra um calvário, né? É difícil, é burocrático, não se sabe que setor procurar, tem que se pagar muitas vezes por certidões, e esse emaranhado burocrático que a gente tem da administração pública acaba sendo um empecilho para essa garantia constitucional de que falava o desembargador. Então, a lei tenta criar esses instrumentos e procedimentos para que isso fique mais claro, fique mais acessível, mais desburocratizado. Que, aliás, já deveria acontecer, repito, espontaneamente. A administração pública já deveria ter esse cuidado há muito tempo. Mas como às vezes não interessa ser muito transparente, então houve a necessidade dessa lei. E a gente já vê até algumas reações aí, dizendo que a lei foi longe demais, que teria exigido aí divulgação de dados que não seriam passíveis de divulgação. O senhor está se referindo especificamente nesse particular, por exemplo, aos salários dos servidores públicos? Sem dúvida, esse é um ponto que eu acho que já está gerando polêmica e tende a gerar mais ainda, né? A questão das folhas de pagamento, dos contra-cheques dos servidores públicos em geral, né? Qual é o limite aí da intimidade, privacidade e o que o cidadão tem o direito de saber? Acho que esse é um ponto fundamental. Doutor Cláudio, qual é a visão que o senhor tem sobre esse ponto? O senhor que representa uma instituição, né? Uma classe, né? Eu acho que nós temos a ponderação de valores aqui, que é algo fundamental. Primeiro, essa questão da informação, principalmente da informação relativa a atos, e todos os atos públicos e atos de governo, atos de Estado, tem que se submeter à publicidade e ao controle social. Isso é fundamental para que a população saiba exatamente como se gasta o dinheiro, aonde se gasta, enfim, qual é o destino que é dado aos recursos amealhados pelo concurso, né, de todas as pessoas da sociedade. Então, eu acho que a transparência, inclusive com relação a despesas com o pessoal, ela é essencial. A gente entende que é fundamental que a sociedade conheça exatamente qual é a remuneração paga em todos os níveis da administração pública. Agora, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por exemplo, já adota de algum tempo o chamado Portal da Transparência, onde são divulgados individualmente, mas sem a identificação dos nomes das pessoas, o valor da remuneração de todos os 17 mil funcionários do Poder Judiciário do Rio de Janeiro. Assim, divulgação por função, né? Técnico tal, nível tal, salário X. Não, a folha de pagamento mesmo, mas sem o nome da pessoa. Isso já é divulgado. O que se busca, e aí é o que nós precisamos ponderar em termos de direito à intimidade ou até de resguardo individual por questões particulares e tal, se deve haver uma divulgação, e é isso que está sendo debatido, se deve haver uma divulgação dos nomes, vinculando aquela folha ao nome da pessoa. Porque hoje você já tem o acesso à informação de cada valor que é pago, mas você não sabe exatamente quem recebeu aquele valor. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministra do Supremo Tribunal Federal, já deu um bom exemplo, a meu ver, que foi a divulgação do seu contra-cheque individual. E o Supremo está agora deliberando sobre a divulgação dos contra-cheques identificados. E, se isso for determinado, acredito que todos os tribunais, não só os tribunais superiores, mas também os tribunais estaduais irão fazer da mesma maneira. Doutor Guilherme, porque nesse particular que o doutor Cláudio levantou, existe uma zona, né, cinzenta, vamos dizer assim, que tem que se preservar para se não entrar na intimidade de determinado servidor. Né? Por exemplo, que ele gasta com plano de saúde, ou com empréstimo consignado, ou com pensão alimentícia, isso é um problema dele. Né? O que interessa para a sociedade é saber se está sendo repassado para esse servidor o valor que deve ser repassado. Sim, claro. E a lei se preocupou com isso, até falou na classificação de documentos particulares, enfim, informações particulares, imposto de renda, etc. Isso está resguardado. Agora, a zona cinzenta maior talvez esteja, e eu tive a oportunidade de ver esse portal de transparência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio, e não só ele não divulga os nomes, como ele também não é muito detalhado nas parcelas que estão sendo ali auferidas por cada magistrado e servidor, né?
Então a gente vê um valor total e algumas poucas rubricas separadas, mas dentro daquelas rubricas mais amplas a gente não sabe exatamente quais são os benefícios, acréscimos que estão sendo recebidos. A gente vê algumas linhas gerais e o valor total. Então isso me parece importante, eu acho que não fere, a não ser em casos específicos como pensão, retenção de pensão alimentícia, mas de modo geral não fere a ideia da privacidade, divulgar quais são, é auxílio creche, é auxílio alimentação, o que é exatamente que está sendo percebido, com base em que normativo, que norma, né? E o CNJ, inclusive, tem uma resolução em que ele diz o que magistrados podem receber em termos de acréscimo, o que pode ultrapassar o teto constitucional e o que não pode. É o que integra o subsídio para fins do teto e o que não integra. Então, só sabendo, né, quais são essas rubricas exatamente é que o cidadão vai poder fazer essa fiscalização. Porque, só para concluir esse raciocínio, Júnior, publicidade não é um fim em si mesmo, transparência não é um fim em si mesmo. É um meio para que o servidor público possa ser fiscalizado por quem de direito, que é o cidadão. Mas, doutor Cláudio, mas o paradoxo, já que a gente está falando tanto dessa palavra hoje, né, dessa expressão aqui, é que o volume maior de despesa que o Estado tem são com pagamento de obras, coisas que dificilmente são colocadas nesses portais de transparência, as grandes licitações. E mesmo quando são colocadas, o cidadão não tem ferramenta para checar, por exemplo, aqueles valores. Eu já tive a curiosidade até de tentar descobrir com que base são feitos os valores de pedágio, né, dos pedágios que nós pagamos no Brasil inteiro. Prezado telespectador internauta, eu duvido que alguém consiga descobrir como é que eles chegam àqueles valores, àquelas tarifas. E, teoricamente, elas estão transparentes. Eu vou deixar essa provocação para o doutor Cláudio no próximo bloco, porque a gente vai ter que fazer um intervalo. A gente volta já já. Não saia daí.